Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Diálogo de Saúde da Marjan Pharma, onde a informação é sempre, você sabe, um remédio poderoso, precioso. Nesse episódio, a gente tem informações muito importantes para a saúde da mulher de uma forma geral. Nós vamos entender a ação dos probióticos na saúde vaginal. Quem fala conosco sobre esse assunto é a doutora Emily Izumi Hinoue, médica ginecologista e professora da Unifesp, aqui em São Paulo. A gente vai entender que essa microbiota saudável, ela pode prevenir infecções, pode fortalecer o sistema imunológico e também pode melhorar o bem-estar geral. O episódio está começando agora. Vamos lá? Doutora Emily, que alegria te receber por aqui. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui. Alegria enorme para falar sobre esse assunto tão importante para a saúde feminina de uma forma geral, né? Queria explicar um pouco para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para o nosso internauta, um pouco da história da senhora que está sempre relacionada com esse assunto que a gente trata aqui, né? Desde a formação na antiga Escola Paulista de Medicina. Né? Isso, eu fiz toda a minha graduação, era a Escola Paulista de Medicina, e fiz a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia, também na Escola Paulista. E depois que eu tive o título de especialista, eu mantive meu contato acadêmico. Então, eu fiz minha pós-graduação, meu mestrado todo na Unifesp. E depois eu persisti, né? Eu continuei, atualmente eu dou aula para graduação, né? Mas no tema já ginecologia. E na pós-graduação e residência, a gente direciona o foco para a ginecologia endócrina e climatério. E quando a gente fala da ação dos probióticos na saúde vaginal, a gente pode dizer que está falando de um assunto relativamente recente, com estudos que ainda estão evoluindo? Sim, se você pegar nos bancos de dados de literatura científica, realmente cresceu muito o interesse. Mas é um tema já bastante antigo. Só que a importância dele para as diversas áreas só tem aumentado. Então, o foco em cima deles é bem grande no momento. Porque a gente ouve muito falar desse eixo intestino-cérebro, intestino-pele, e agora a gente pode colocar mais um elemento desse eixo. Isso. Do intestino com a saúde vaginal. O eixo intestino-cérebro está sendo muito falado, né? Porque considera-se que o intestino é o segundo maior produtor de serotonina, então muito relacionado com o humor, né? Com as estabilidades e instabilidades de humor, e agora também na saúde vaginal, que os estudos só têm crescido em relação a isso. E quando a gente fala dos probióticos, a gente precisa entender a diferença entre eles, né? A gente estava conversando aqui antes da gravação começar, a senhora estava dizendo que esse é um campo muito vasto, né, doutora? Muito. Para a gente falar de probióticos, a gente precisa ter, pelo menos, a definição que é aceita globalmente, que é pela Organização Mundial da Saúde. E é uma definição que já tem mais de 20 anos, ou seja, o interesse pela área é já bastante longo, né? E o que é probiótico? Probiótico pode ser um vírus, uma bactéria, uma levedura. E eles, quando vivos e administrados em uma quantidade adequada para um hospedeiro, ele vai trazer benefício para a sua saúde. Porém, quando a gente fala de diferenças, que foi um ponto que você colocou, eu acho que isso é o conceito mais importante que a gente precisa ter, o que a gente chama de cepa específica. Por quê? Porque a ação de um probiótico depende da cepa. Não é toda a cepa que serve para tudo e para todo mundo, né? Então, a comunidade internacional, ela chegou a fazer definições em relação à nomenclatura. Então, vamos falar mais de bactéria, né? Eles vão ter uma denominação em relação ao seu gênero, espécie e até, em alguns casos, subespécie. Mas, para falar da cepa, ele vai receber um código alfanumérico ou, às vezes, só letra ou letra com números. E o que acontece? Isso é registrado. Então, a função da cepa, né, a sua ação é ligada àquela denominação. Você não pode extrapolar. Então vou dar lactobacilos, acidófilos de qualquer um e todos terão a mesma ação. Não, não terão. Tá? Ele precisa ser registrado porque o seu sequenciamento genético é muito importante e é ligado justamente à ação. Por isso que a gente fala de cepa específica. E a gente não pode extrapolar de uma cepa para outra. E se a gente juntar duas cepas diferentes, vamos supor,
Temos uma cepa Y, tá? Eu estou exemplificando, que funciona para a saúde bucal, comprovado. E temos uma cepa Y que funciona para a saúde intestinal. Se eu juntar as duas, isso não significa que o produto final será bom para essas duas regiões. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter comprovação científica. Por isso que é muito perigoso também a gente falar que probiótico é qualquer coisa que a gente pode comprar na farmácia e a gente vai ter o efeito desejado. Não, não é bem assim. E quando a gente entende que essa é uma área de pesquisas que ainda estão evoluindo e que vão evoluir mais ainda, essa informação é muito importante para os colegas da senhora, médicos e médicas, quando vão identificar uma patologia. Sim, sim. É muito perigoso porque senão você faz o diagnóstico de uma condição e você passa, né, um probiótico que não funciona para aquilo porque não foi comprovado, você tem riscos também, né? Melhor das hipóteses, você não vai ter ação. Mas você pode ter os efeitos colaterais de uma má indicação. E quando a gente fala dessas mucosas que estão na boca, na região da vagina também, a gente está falando de uma área que tem uma proliferação muito grande de bactérias e a gente precisa falar de um equilíbrio necessário aí, né? Sim. Cada região vai ter o que a gente chama de microbiota. Então, é uma população que reside lá, mas está todo mundo, entre aspas, né, em harmonia. O problema é quando ocorre esse desequilíbrio, né, de uma dessas microbiotas, que pode ser de qualquer região. E aí você pode ter o desencadear de alguma condição patológica. Disbiose? Disbiose, perfeitamente. Disbiose é nada mais que o desequilíbrio dessa microbiota. Aí a gente avança para falar da disbiose vaginal. Sim, sim. Que tem intercorrências com outras patologias muito frequentes. Sim, a disbiose vaginal agora é considerada até, né, como a gente chama de vaginose bacteriana, que é uma das entidades que a gente tem muito no consultório, que, na verdade, nada mais é que um desbalanço dessa comunidade, é um desequilíbrio que ocorreu. Mais do que dizer que teve um agente que causou o problema. Então é importante a gente dizer também que o médico, mais uma vez falando para os colegas, né, os médicos e médicas, essa questão dessa disbiose, ela precisa ser analisada numa consulta em diferentes especialidades médicas, para que a composição da patologia seja entregue, né? Cada vez mais, né, os especialistas de áreas diferentes do organismo têm se preocupado com a microbiota, porque às vezes um simples usar de um antibiótico pode alterar a flora nasal, bucal, intestinal e até vaginal. Então, um especialista utilizar, né, um tipo de tratamento pode prejudicar outras áreas. Exatamente, a gente sabe que tem um uso indiscriminado de antibióticos relacionados à automedicação. A exigência da receita foi um avanço, uma conquista, mas isso não impediu que superbactérias fossem desenvolvidas pelo próprio organismo. Perfeito. Né? A resistência bacteriana, né, aos antibióticos, ou mesmo a resistência a antifúngicos, é um problema muito grave e que para a gente está extremamente prevalente falando muito nisso, né, dos probióticos. E quando a gente fala dessa saúde vaginal, a gente tem algumas informações importantes. Eu queria chamar a nossa reportagem para complementar uma informação aqui e a gente volta aqui no estúdio comentando. Perfeito. Pode ser? Vamos lá. De acordo com uma revisão sistemática recente, publicada em 2023, a prevalência de vaginose bacteriana no Brasil varia de 15,3% a 51%, com média de 25,4%. Já para a candidíase, outra revisão sistemática de 2021 reportou uma prevalência de 18%, podendo ser ainda maior devido à subnotificação e à presença de casos assintomáticos. Doutora Emily, essa informação da repórter Júlia Bandeira reforça a ideia de uma atenção cada vez maior, porque os números são superlativos, né? Sim, tanto a vaginose bacteriana como a candidíase, elas são altamente prevalentes no consultório. Então, não terá nenhum ginecologista que não tenha um caso ou dois por semana para serem tratados. E só pelo fato de serem prevalentes já é um desafio, né? Porque você tem que tratar todos os episódios. E aí vem o risco da recorrência ou das recidivas, né, e da resistência aos tratamentos considerados padrão. Então, nesse ponto, o uso do probiótico pode facilitar ou, pelo menos, nos auxiliar
Interessante, eu queria que a senhora explicasse a ação, os mecanismos de ação desses probióticos nessa questão da saúde vaginal. A microbiota vaginal, assim como de qualquer outra parte do organismo, ela é extremamente complexa, ela é individual, né? E ela tem processos dinâmicos entre elas, né? Então, é uma comunidade que está lá em harmonia, todo mundo interligado. Mas os mecanismos que o probiótico que a gente utilizar para tratamento, eles são complexos. Mas, assim, de uma maneira resumida, ele pode tanto estimular o sistema imunológico local, como o sistêmico. Eles podem criar barreiras para esses patógenos, né? Então, evitar com que eles façam uma aderência às paredes vaginais. Eles podem destruir diretamente o patógeno. Podem competir com alimento, né, com nutrientes, já que eles estão competindo pela mesma fonte. Então, todos esses mecanismos juntos e outros que são muito mais complexos, né, vão ajudar na saúde vaginal, ou seja, evitando as crises infecciosas ou mesmo até as suas recorrências. Importante também falar da participação da paciente nesse processo de tratamento, né? Muito se fala do uso do sabonete íntimo, atrapalhando toda essa questão, né? O uso do sabonete íntimo, na clínica geral, vamos dizer assim, quando está tudo bem, Fernando, não vai atrapalhar. O problema é quando você tem uma condição que está lá, né, ou seja, numa vaginose ou numa candidíase, né, o uso de um lencinho ou de um sabonete íntimo pode até prejudicar, porque você está precisando recuperar, né, aquela microbiota. E, nesse momento, determinados lencinhos podem prejudicar, porque eles têm perfumes, eles têm corantes, eles têm outros químicos que podem atrapalhar na recuperação. A gente pode falar também da diferença entre a vaginose e a candidíase, né? Duas patologias muito frequentes, né? Muito frequentes. A candidíase, né, é uma condição, um processo inflamatório infeccioso inflamatório causado por um fungo, né? O mais comum seria a cândida. Agora, a vaginose, ela deixou de ser considerada uma infecção, ela é considerada agora uma disbiose, aquilo que nós falamos anteriormente, né? Ela é considerada um desequilíbrio dessa microbiota vaginal, então, nesse caso, faz todo sentido o uso do probiótico, porque você tem, nessa condição, uma proliferação dos patógenos, dos micro-organismos que não são desejáveis, né? E num deprimento da população das células que são consideradas boas, que são os lactobacilos. Doutor, e os desafios de hoje para os tratamentos? Primeira coisa, né? Como são altamente prevalentes, que a gente já comentou, toda vez que você tem um episódio de uma condição como essa, você precisa tratar, né? Então, precisa ser utilizados tratamentos padrões, então tem um risco de desenvolver resistência tanto a agentes antimicrobianos como a agentes antifúngicos. E uma coisa que acontece bastante e que é angustiante tanto para paciente como para médico é a recorrência. Tem pacientes que passam a ter vários episódios em 6 meses, e isso é extremamente angustiante para ela, porque tem que realizar o tratamento novamente, e para o médico, porque ele vai gastando o seu arsenal terapêutico, né? Começam a acabar as opções, e aí desenvolve até uma resistência, que aí é muito mais difícil de tratar. E existem oportunidades com os probióticos? Com toda certeza, principalmente quando a gente fala de vaginose bacteriana, porque você está precisando, né, restaurar a microbiota vaginal, mas também nesses casos que a gente fala de recidiva e de recorrência, porque você melhorando a defesa, isso é mais uma estratégia que você tem para evitar a recorrência. Tá? Mas também tem alguns pacientes que têm condições crônicas que facilitam, né, as infecções. Por exemplo, um clássico é o diabetes. O paciente que é portador de diabetes tem uma chance maior de desenvolver esses quadros infecciosos. Ou mesmo pacientes que têm o sistema imunológico não tão competente, digamos assim. Então, os imunodeficientes também têm uma chance maior. Então, o uso aí, mas aí seria prolongado, né? Seria um uso a longo prazo. A gente pode falar do uso agudo também como uma oportunidade nesses Sim. tratamentos? Os estudos mais recentes dizem que tanto o uso do probiótico num quadro agudo como num quadro crônico, ele tem efeitos benéficos.
tá? Que a gente pode lançar mão disso sim. A senhora está falando tudo isso e está me vindo também uma questão muito ligada à saúde mental, que hoje não existe mais diferença, né? A gente fala de saúde, mas é uma abordagem importante para o médico, né? A questão emocional. Sim, sim. Quando a gente fala de saúde vaginal, a gente está pensando nessas recorrências, no tratamento, a gente já pode ter até uma ligação direta em relação a isso com a saúde mental, mas quando a gente fala também na saúde intestinal, né? Por conta de liberação de hormônios que, por exemplo, a serotonina, que vão trazer um bem-estar para a paciente. Então, eu acho muito correto dizer que está ligado diretamente. E aqui nesses diálogos de saúde, a gente fala muito também de um equilíbrio da alimentação de todo dia, desse cuidado. E quando a gente fala de probióticos, vem sempre aquela associação com o iogurte, né? É sim e não, né? É isso aí, mas é também um pouco mais, né, doutora? É um pouco mais, porque quando você fala de iogurte, você já está falando de um processo de fabricação, né? Então, o iogurte é um preparado que é fermentado. Mas isso não significa que diretamente todos esses probióticos vão ter uma ação específica no organismo. Então, quando a gente fala de efeitos na saúde, nós estamos pensando mais em suplementos ou em medicamentos, né? Mas sim, o probiótico está na nossa história há muito, muito tempo, né? Dos alimentos fermentados. No Japão tem bastante história sobre fermentação, né? Da soja. E aqui no Brasil a gente tem a história dos iogurtes, né? Então, é preciso essa informação. A senhora falou uma coisa muito interessante, que cada paciente é uma história muito particular, única. Não existe ninguém igual, né? E esse é um desafio para os médicos, né? A microbiota, começa a ser composta no parto. Então, já vai ter uma diferença se o parto foi normal, se o parto foi um parto via cesariana, o decorrer da sua vida, o tipo de alimentação. Sim, a amamentação, o tipo de dieta que a criança foi submetida, se teve lactação, se teve a inserção logo de leite artificial, tudo isso já vai compor. Então, a microbiota dos diversos locais do organismo, ela é única. E a gente pode colocar a obesidade nesse quadro aí como mais um agravante? Mais um agravante. Tem alguns estudos que analisam, né, essa microbiota intestinal de pacientes que estão no peso, entre aspas, chamado ideal, e daqueles pacientes que estão com excesso de peso. A microbiota é muito diferente. Então, já tem alguns estudos dizendo, né, que a proporção de um determinado tipo de bactéria é diferente, né, nessas duas condições. Queria até colocar mais uma condição aí da inatividade física. O Brasil é um dos campeões mundiais de inatividade física. Eu estou até perguntando se tem alguma relação. Deve ter alguma relação. Não, muito provavelmente tem, porque o mecanismo da atividade física ele é muito mais amplo do que só perder peso, da musculatura, etc., né? Tem toda uma coisa hormonal em relação ao exercício. Com relação à imunidade também. Isso, que pode modificar a microbiota. Doutora Emily, a gente tem aqui, nos nossos episódios, um quadro que se chama Mitos e Verdades. Funciona assim, eu leio uma frase e a senhora, dentro da sua vivência clínica, acadêmica, me diz se é mito ou se é verdade. Quando a gente fala dessa saúde vaginal, existem muitas questões importantes e a senhora vai responder agora. Está preparada? Tô sim. Então vamos lá. Mitos e verdades com a médica ginecologista, professora da Unifesp, doutora Emily Izumi Hinoue. E a pergunta que está na tela é essa, doutora Emily. Vamos ver. Probióticos vaginais são sempre mais eficazes do que os orais? Isso é mito ou é verdade, doutora Emily? Mito, Fernando. No momento, a gente não tem nenhuma informação científica dizendo que os probióticos vaginais são superiores aos orais. Existem algumas circunstâncias que podem ser beneficiadas por um uso ou por outro. Então, vou te dar um exemplo. Os grandes médicos autores de probióticos na saúde vaginal, que militam muito nessa área, eles dizem que o uso vaginal pode ser mais interessante num quadro agudo, para você ajudar a restabelecer um quadro de infecção aguda. E que os via oral podem ser mais interessantes, mas também isso vai precisar de mais comprovação científica, nos quadros a longo prazo, ou seja, de 6 meses ou mais de uso, né? Então, é mito. A gente tem mais uma questão aqui, vamos ver? Roupas molhadas, roupas apertadas, favorecem a candidíase. Isso é mito ou é verdade, doutora Emily?
Verdade. Existem situações que podem favorecer, né, de uma maneira inesperada o ambiente vaginal, e aí você ter a possibilidade do fungo, né, da cândida, entrar no ambiente vaginal ou até mesmo se proliferar de uma maneira inesperada. Então, verdade. Eu queria também avançar nessa discussão dos sintomas, que às vezes são desafios para os colegas médicos, doutora. A candidíase vulvovaginal, ela, quando aguda, dificilmente ela vai passar desapercebida porque ela tem muitos sintomas. E são sintomas importantes para a paciente. Tem muito prurido, tem uma secreção abundante, a paciente tem muita ardência no local, então passar desapercebido por uma cândida seria muito difícil. Já a vaginose, em algumas circunstâncias, pode passar desapercebido pela paciente. Ela pode ter um sintominha aqui e outro ali, mas ela não tem um processo inflamatório tão exuberante quanto a cândida. Então, eventualmente, pode passar sim. A gente fala de oligossintomática, né? Poucos sintomas que ela traz. E, às vezes, é um diagnóstico do exame do ginecologista no momento da consulta. E quando a gente fala da longevidade, um assunto sempre recorrente aqui nos nossos episódios, a gente tem que chamar a atenção desse período da perimenopausa, da menopausa. Como é que essa patologia é abordada? Então, na pós-menopausa, digamos assim, essas infecções são, graças a Deus, menos recorrentes, são menos presentes. Mas há uma mudança muito grande na mucosa vaginal numa paciente da pós-menopausa ou da perimenopausa. Então, vale a pena a gente pensar num probiótico para melhorar as condições e evitar esses quadros, mesmo que eles não sejam tão prevalentes. Esse é um assunto que tem o que é chamado o necessário letramento, né, para toda uma população, né, inclusive para os homens, né? Verdade. A perimenopausa, ou a pré-menopausa e a pós-menopausa merecem todo um cuidado especial, porque muitas pacientes, parece que a vida delas acaba. Nós somos numa cultura em que, pelo menos no Brasil, o corpo, né, a juventude é muito importante. Em algumas outras culturas nem tanto, mas no Brasil é muito importante. Quando você perde a atratividade, você perde o poder a fertilidade, entre aspas, né, o poder de engravidar, e aí passa a idade, perde o atrativo para o seu companheiro, tudo isso coloca a mulher, como a gente estava falando, na beira de um precipício, se ela não for bem orientada, bem acolhida, e junto com seu companheiro ou a sua companheira. Exatamente, isso é informação, e a gente trata a informação aqui como um remédio muito precioso, como a gente sempre fala, e dentro dessa pergunta eu queria que a senhora falasse também sobre outras substâncias que são importantes no cuidado da saúde vaginal. Quando a gente fala de outras substâncias que a gente pode utilizar, um outro conceito que a gente precisa ter é do que são prebióticos, né? A gente falou dos probióticos. Então, os prebióticos são substâncias, ou eles podem até ser chamados de ingredientes, que quando utilizados junto com o probiótico, podem ser consumidos por eles e trazer algum benefício para a saúde. Então, essas substâncias, muitas vezes, são prebióticas, né? E quando a gente usa um probiótico junto com um prebiótico, nós temos o que a gente chama de simbióticos. Então, é quando a gente associa essas substâncias. E tem algumas substâncias já estudadas que podem ter um efeito local, né, imunomodulador ou até antibacteriano, antimicrobiano, por exemplo, a lactoferrina. Ela é uma substância já bastante estudada e ela tem uma ação local interessante. Ela pode até servir de nutriente para os micro-organismos benéficos e, né, ajudar a combater os patógenos negativos, entre aspas. Então, ela tem um mecanismo de ação bem interessante porque ele é bem amplo. Mas também tem algumas vitaminas que podem ser utilizadas junto. A palavra-chave, né, no tratamento dessa questão aí, da patologia, é o equilíbrio, né? A disbiose é a falta do equilíbrio entre as bactérias que estão ali. Isso. Né? Uma definição bem clássica que eles colocam em relação à disbiose vaginal é justamente isso. O desequilíbrio em que os micro-organismos ruins, né, entre aspas, eles proliferam e dominam, né? E em decorrência da diminuição da população de micro-organismos que são bons, tá? Que são benéficos na vagina. Então, essa é a definição mais geral de disbiose vaginal. Os bons e os ruins equilibrados ali, né? Nem todo mundo é bom totalmente, nem todo mundo é ruim totalmente, né? É que, teoricamente, eles estão em harmonia, né? É uma casa cheia, mas que está funcionando. Porém, às vezes, entra um indivíduo ali que não era
Que atrapalha a festa. Exato, né? que atrapalha ali tudo. O bem-andar, né? Pode ser um, mas pode desequilibrar tudo. Isso. E importante dizer que a gente tem mais bactérias do que células, né, no nosso corpo. Sim, se for já tem estudos que fazem contagens, que são na cadeia dos trilhões, né, de micro-organismos, mas em todas as cavidades do organismo. Porque aí a gente está falando de vaginal, mas tem outros, né, outros locais. A senhora falou aí desse efeito simbiótico, né, que muitas vezes é composto também pelas vitaminas, né? Isso. O que a gente pode falar sobre elas? Existem algumas vitaminas que já são estudadas para a saúde vaginal, né? 2 delas são a vitamina A e a vitamina E. A vitamina A, ela tem também uma ação de imunomodulador, ou seja, estimular o sistema imunológico tanto local como sistêmico, né? Porque quando a gente fala de local, é quando a gente está falando de aplicação via vaginal, e quando a gente está falando de sistêmico é quando é tomado por via oral. E também tem uma ação de proteger, né, a mucosa vaginal, ou seja, ela protege a integridade da parede vaginal, evitando que alguns patógenos entrem e vão aderir à parede vaginal. Já a vitamina E, ela é muito conhecida como antioxidante potente. Então, ela combate todos os efeitos ruins de um processo oxidativo que pode ocorrer numa infecção vaginal, tipo candidíase, né? Que é bem importante. E é importante também saber que a importância maior da administração dessas vitaminas é o cuidado com a dose, né? Sempre. É muito importante falar sobre isso, Muito importante. Os probióticos, eles estão sendo estudados, mas sempre na casa de bilhões. Então, os estudos mostram que as ações dos probióticos têm que estar na casa de 10 a sexta, 10 a nona, ou até um pouquinho mais, bilhões de micro-organismos vivos. Então, é importante ter um produto de boa procedência para você ter o efeito que você espera. Bom, doutora, a conversa está muito boa e vai ficar melhor ainda porque eu quero convidar a senhora para participar de um quadro que a gente tem aqui, que é muito bom de fazer, que é o chamado prosa de consultório. Então, dentro de tudo isso que a gente proseou aqui, eu queria que a senhora me contasse um caso interessante envolvendo essa saúde vaginal, falando dos probióticos nessa ação, e contasse para a gente, num caso, o nosso prosa de consultório. A senhora está preparada? Tô sim. Então, peraí que eu vou chamar a vinheta. Vamos lá, tá na hora. Prosa de consultório nesse episódio é com a doutora Emily Izumi Hinoue. Ela é médica ginecologista, professora da Unifesp e tem muita experiência sobre esse assunto. Doutora, me conte um bom caso que a senhora vivenciou. Um bom caso. Envolve outras especialidades, tá? O que aconteceu? Uma paciente me procurou, ela tinha um quadro de sinusite recorrente. Então, várias crises de sinusite ao ano. Então, o otorrino que a consultou, fez o seguinte, passou um antibiótico, só que sinusite, quando você tem quadros recorrentes, ele passa de 10 dias de tratamento. Ele pode passar muito, em alguns casos chega a 21 dias de uso de antibiótico. E aí, na primeira semana, a paciente já apresentou um quadro de diarreia, pelo próprio uso do antibiótico. Então, ela procurou um gastro, né, e já foi tratar. Uma semana de antibiótico, ela veio com um quadro de candidíase aguda, né, que é muito sintomático, é muito difícil de lidar. Então, nesse caso, a gente tratou e, graças a Deus, melhorou-se. Mas, com uma semana de uso, né, da medicação para candidíase, como ela ainda estava na vigência do antibiótico, ela voltou a ter um outro quadro de candidíase em um intervalo de menos de 15 dias. E aí foi quando a gente falou, não, vamos tratar novamente, né, o quadro é agudo, então há necessidade de um tratamento padrão, porém a gente associou em conjunto. Eu até conversei com um clínico que estava cuidando da parte intestinal e nós entramos em comum acordo e prescrevemos um probiótico por pelo menos 3 meses. Foi quando a gente conseguiu segurar os sintomas dela. Ou seja, um tratamento para uma sinusite desencadeou todo um outro problema da parte intestinal e vaginal. E aí foi um sucesso. Muito, muito interessante, porque esse cuidado ele envolve uma interdisciplinaridade muito interessante, né? Um cuidado que todos os colegas precisam ter, né? Então, agora, a gente já tem alguns medicamentos, a gente sabe que provocam isso. Então, previamente, nós já começamos com os probióticos.
Porém, para a saúde vaginal ainda é uma novidade, né? A gente não tem nada ainda específico para essa área. Então, se Deus quiser, logo, logo nós teremos. Doutora Emily, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhosa a conversa. A senhora é craque no assunto. Parabéns pelo Obrigada, trabalho. Fernando. Obrigado pela generosidade, pela gentileza aqui conosco. Imagina. Tudo de bom. Obrigada, Fernando. Obrigada Valeu. mesmo por estar aqui. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. O pedido é que você compartilhe esse episódio com pessoas que você sabe vão aproveitar desse manancial de informação útil sobre saúde e qualidade de vida que a gente tem em todos esses episódios dos nossos diálogos aqui da Marjan Pharma. Até a próxima, pessoal. Saúde!